Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi lida e será anunciada aqui esta noite. Sê conosco, Senhor. Nos dê o discernimento da Tua palavra. Mostre-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que você tem olhado? O que você tem visto dia após dia? Nas redes sociais? Quais tipos de vídeos, quais tipos de conteúdo o algoritmo tem te entregado? Que tipos de filmes você assiste? Drama, comédia? O que os seus olhos têm visto dia após dia? O que os seus olhos me contariam se eu perguntasse a eles o que eles andam vendo, quando ninguém está mais vendo? Veja, olhos são como o portal para a alma. É mais ou menos isso o que Mateus está descrevendo aqui nas palavras de Jesus. Nos versículos precedentes a este, dos versículos 19 a 21, o nosso Senhor ele vai tratar sobre a questão dos tesouros. E ele vai dizer que estes tesouros terrenos ou celestiais, ele vai dizer que onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. E nos versículos 22 e 23 explicam como o coração se orienta por meio dos olhos. E também, a seguir, ele vai dizer a impossibilidade de termos dois senhores mediante a isto. Então, a linha de raciocínio é essa. Primeiro, onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Onde está o teu coração? Ali os teus olhos também estão alimentando o teu coração. E mediante a isto, você está seguindo a Deus ou está seguindo a dois senhores. Cuide dos teus olhos, é o tema da mensagem de hoje. Cuide dos seus olhos. Em primeiro lugar, cuide dos seus olhos, porque os seus olhos podem iluminar toda a sua vida. Os seus olhos podem iluminar toda a sua vida. No versículo 22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A expressão aqui, olhos bons, traduz do grego que pode significar simples, sincero, íntegro, generoso. E neste contexto, está dizendo sobre um coração que se entrega verdadeiramente a alguma coisa. Olhos verdadeiramente sinceros que não oscilam entre tesouros. São olhos verdadeiros. O olho aqui é uma metáfora para a faculdade mental. O olho aqui é uma metáfora para aquilo que tem alimentado o seu coração. Porque é isso que Jesus vem tratando, o coração. Então não necessariamente somente aquilo que os olhos veem, mas também onde está empregado o seu coração. Onde está o seu amor, onde aquece a sua alma, onde te traz mais alegria de estar? Na presença de Deus? Na presença dos homens? Qual a razão da sua alegria? Qual a coisa que te deixa mais motivado todos os dias? A imagem aqui é de um olho que é a entrada de luz para o corpo. Espiritualmente, é a porta do discernimento. Os olhos. O que seria de você sem os olhos? O que seria de você sem esses olhos que estamos falando aqui? Talvez você diga, e se a pessoa for cega? Mas os olhos que está dizendo aqui não é apenas o visual, mas é a percepção do mundo. É a forma como você enxerga o mundo. A mesma pessoa pode entrar nesta igreja e ter percepções diferentes. A mesma pessoa pode chegar nessa igreja e dizer,
Que bom que tem ar-condicionado, estava calor e aqui está um pouco melhor. Outra pessoa pode entrar no mesmo momento e dizer: para que esse ar-condicionado? Que frio que está aqui. Percepções diferentes sobre a mesma situação. Outros textos que corroboram com essa dinâmica: Salmo 119, versículo 37, desvia os meus olhos de coisas vãs. Provérbios capítulo 4, versículos 25 e 27, vai falar que os teus olhos olhem direito. Filipenses 4, versículo 8, nós devemos pensar no que é puro, justo e amável, ou seja, o pensar como os olhos da alma. Salmo 101, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Tiago, capítulo 1, versículo 25, aquele que contempla a lei perfeita e nela persevera é bem-aventurado. Há aqui um princípio pactual: quem contempla o que é santo, caminha em santidade. Quem fixa os olhos na lei do Senhor, acaba tendo mais relacionamento com o Senhor. É assim que funciona. Então veja, Cristo, Ele é o cumprimento perfeito desse texto. Ele possui um olhar absolutamente puro. Cristo possui um olhar sem mácula. O seu olhar não foi dividido entre o Pai e os reinos deste mundo. No deserto, ele recusou a oferta de olhar para a glória ilusória que Satanás tinha a oferecer para ele. Ele é a própria luz. O Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Somente unidos a Cristo podemos ter os olhos renovados na presença do nosso Deus. A regeneração pelo Espírito Santo restaura a nossa percepção espiritual. Em Cristo os nossos olhos são curados da cegueira moral. Como você tem cuidado dos seus olhos? Como você tem tratado do seu coração? Como você tem tratado as coisas que você vê no dia a dia? Como você tem alimentado as conversas diárias? Elas são movidas por ódio, rancores, murmurações? Ou as suas conversas diárias são movidas por alegria, por satisfação, por alguém que foi salvo pelo sangue de Jesus? Portanto, mediante a isto, mediante a termos os olhos como espelho da alma, termos os olhos abertos para a luz, para fazer isso precisamos, em primeiro lugar, contemplar a palavra do nosso Deus. Contemplar aquilo que é santo. Existe um livro chamado Pirâmide da Sabedoria, de Brian McCracken. Este livro é muito bom. E uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante é sobre a questão da alimentação. Ele compara a alimentação da alma com a alimentação física. E ele diz: se você passar agora todos os dias comendo hambúrguer, no café da manhã, almoço e janta, todos os dias comendo coisas que não são saudáveis para você, a consequência virá: seu corpo ficará fraco, você não conseguirá se manter, talvez a doença possa bater à sua porta e outras enfermidades, porque você não se alimentou direito, aquilo que você colocou no seu corpo não era bom. Ao contrário, se você se alimenta muito bem, o seu organismo trabalha bem. Se você bebe água de maneira regular, se você faz exercícios de maneira regular, então o seu corpo começa a funcionar melhor. A alma funciona de maneira semelhante. Quanto mais você alimenta o seu coração com a palavra de Deus, adivinha só? Mais próximo de Deus você fica. É exatamente isso. Mais próximo de Deus você fica. Então, se você passa horas e horas no trabalho, em outros lugares, conversando, murmurando, ouvindo murmurações, quando chega em casa, vai ver um filme, vai ver Netflix ou qualquer outra coisa, assiste o jogo do seu time favorito, vê ele perdendo, fica com raiva, xinga a televisão, não adianta nada. E aí você vai passando por tudo isso, o seu coração vai ficando cada vez mais pesaroso. Passa vários dias, passou a semana toda e você só tem visto essas coisas. A Bíblia não foi aberta nem um só dia. Você não orou ao Senhor nenhum só dia. Não espere que o domingo vai resolver todos os encargos que você deixou para trás durante a semana. Ah, pastor, mas a correria.
Mas você tem tempo para outras coisas que não são tão importantes, não é? O que tem roubado o seu tempo? O que tem chamado a atenção dos seus olhos? O que tem feito que você deixe de olhar para Deus, deixe de ler a palavra, deixe de buscar ao Senhor para buscar outras coisas? Quão importantes são estas coisas para você? Onde estão os seus olhos? Portanto, devemos praticar a piedade, porque isso vai orientar os nossos afetos. Nós devemos cultivar a generosidade, olhos simples. O olho ganancioso quer sempre mais. O olho simples, ele é generoso. Ele ama e ele se doa. Quem fixa os olhos na santidade experimenta o crescimento na mortificação do pecado. Você tem lutado com pecados? Eu sei disso. Eu também. Todos nós lutamos contra pecados. A questão é quais ferramentas você tem usado para lutar contra o pecado. Não é uma luta se só um estiver lutando. É uma surra. Se o pecado estiver falando sozinho na sua vida e você não estiver dando chance de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra e de falar com o Senhor, não é uma luta. Você está levando uma surra, dia após dia. A palavra do Senhor não tem permeado o seu coração, as adversidades vêm e você simplesmente está desarmado diante das adversidades. Ao dizer, eu sou cristão, você agora entrou numa guerra. Você agora acaba de dizer, eu sou um soldado de Cristo, sou um guerreiro do Senhor. Você entrou no exército de Cristo. A questão é, você tem usado o escudo? Você tem usado o capacete? Você tem usado a couraça? Ou você está indo sem nada para essa batalha? Sem espada, sem escudo, sem capacete, sem couraça? Quanto tempo você acha que vai aguentar essa batalha? Talvez você já não esteja aguentando. Portanto, ao nos prepararmos e cuidarmos com aquilo que estão diante dos nossos olhos, nós temos o crescimento da fé e da santidade e a mortificação do pecado. Nós temos paz interior, nós temos clareza moral, nós temos a frutificação espiritual. Ao estarmos diante do nosso Deus, em oração e constante santidade, todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Ah, pastor, e é uma argumentação muito comum de se dizer, eu leio a palavra de Deus hoje, mas amanhã eu já não me lembro. Então eu posso te perguntar, qual foi o prato que você comeu no almoço no dia 27 de janeiro de 2023? Você saberia me responder? E nos dias subsequentes, a semana toda, ou o mês todo, saberia me responder? Mas você comeu porque você está de pé. Mas você se alimentou porque você está de pé. Assim é a palavra do Senhor. Talvez você não saiba, não se lembre, o que foi que eu li na semana passada? Qual foi o texto que eu li? Eu não me lembro. Mas aquilo te manteve de pé por mais um dia. Mas aquilo te alimentou por mais um dia. A palavra de Deus te alimenta diariamente. E ela te dá forças para sobreviver todos os dias nessa luta. E, meus irmãos, só pode ser uma luta quando você se equipa para essa luta. Pare de levar surra do pecado. Pare de levar surra do inimigo. Cuide dos seus olhos. Cuide daquilo que você tem visto. Coloque coisas boas diante dos seus olhos, diante do seu coração. Em segundo lugar, cuide dos seus olhos, porque além de de iluminar toda a sua vida, ele pode escurecer toda a sua vida. Cuide dos seus olhos, porque ele pode escurecer toda a sua vida. Então você viu o movimento, que os olhos, ele tem o poder, aquilo que você coloca diante de você tem o poder de iluminar a sua vida, de fazer com que a sua vida fique mais santa, de fazer com que a sua vida fique mais próxima do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você colocar os seus olhos naquilo que é errado, isso pode escurecer a sua vida.
Versículo 23 diz: se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E aqui, olhos maus tem como significado olhos perversos, olhos corruptos, moralmente doentes. Refere-se a um olhar cobiçoso, invejoso, sexual, idólatra. E Cristo adverte: não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Não existe aqui o olho bom, o olho mau e o olho mais ou menos, o olho morno. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados diante do Senhor. Existe um conto, bem engraçado até, onde mostra um rapaz que fica em cima do muro. E de um lado tem ali um anjinho, e do outro lado um capetinha, você pode falar assim, né? E de um lado está lá o capeta, Satanás ali, dizendo: vem para cá. Aliás, do lado do anjo, né? O anjo está dizendo: vem para cá, né? Vem, pula para cá. E do outro lado está Satanás, e Satanás está com braços cruzados, olhando para aquele rapazinho em cima do muro e dando risada. E do outro lado está lá o anjinho: vem para cá, pula para cá, vem para esse lado. E o rapaz está ali em cima do muro, olhando para os dois. Satanás não está chamando, ele está de braço cruzado dando risada, e o anjo está chamando. Então ele olha para Satanás e diz: você não vai tentar me convencer a pular para o seu lado, não? Só o anjo vai ficar tentando me convencer? E Satanás, rindo, diz: o muro é meu. E é só um conto, obviamente, mas também define como Jesus enxerga os crentes. Quando ele diz que os mornos serão vomitados, quando ele diz que a nossa fé precisa ser verdadeira, quando ele diz sobre os olhos, os bons e os maus, ele não tem o meio termo para isso. Quando ele diz sobre os crentes, não existe meio crente. Não existe. Ah não, eu sou crente só de domingo. Ah não, eu só frequento. Ah não, eu vou de vez em quando. Eu sou mais ou menos crente. Não tem. Ou você entra no exército, ou você não entra. Ou seus olhos são bons, ou seus olhos são maus. E aqui diz: e quão trevas terão. Se a luz interior for trevas, a condição ela é gravíssima. O pecado entra frequentemente pelos olhos. E aqui vale, de fato, uma atenção a todos nós. Não vacile. Meu irmão, não vacile. Hoje em dia, nós temos visto, você tem visto, a quantidade de casamentos que outrora estavam saudáveis e que foram destruídos. A quantidade de amizades que foram destruídas. A quantidade de famílias sendo destruídas. Por vezes você perde o emprego, por vezes a corrupção entra na sua casa. E meus irmãos, tomem cuidado com os olhos. Tomem cuidado com os olhos. Tudo começa com o olhar. Você olha e você deseja, e você quer aquilo. Em 2 Samuel, capítulo 11, dos versículos 2 a 4, mostra uma cena muito conhecida, quando Davi tem um grande problema com os olhos. Diz assim o texto: uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. E ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Perceba o que aconteceu nessa história. Um olhar desgovernado mudou a história de uma família inteira. Batseba era casada com Urias.
Ela era uma mulher comprometida e Davi também. Mas Davi, ao passar por aquele palácio, ele teve uma visão e ele podia fazer uma escolha. Ele viu, mas ele poderia passar adiante. Mas ele preferiu parar e olhar. Ver mais um pouquinho. Talvez esse seja o grande problema. Quando você para pensar, será que não dá para cometer só esse pecado? Será que não... É só esse, é o último. Eu vou parar depois desse. É só uma maçãzinha. É só um fruto. Em Gênesis 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos, tomou aquele fruto. Novamente, Eva agora viu e vislumbrou o que aquele fruto poderia dar a ela. Ela parou, pensou e tomou a atitude do pecado. Nós também vemos isso quando Acã pegou o que o Senhor não tinha permitido em Josué capítulo 7, versículo 21. Diz assim: quando vi, e aqui a declaração de Acã ao ser pego no seu pecado, ele diz: quando eu vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de 1 quilo, eu cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. A progressão sobre todos esses pecados mencionados aqui na Bíblia é clara. Primeiro você vê, depois você deseja, depois você se apropria daquilo, depois você se esconde. É assim. Primeiro você vê, mas você pode tomar uma decisão de cortar o ciclo. Vou passar direto. Não quero isso. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar ao Senhor: Senhor, afaste de mim essa perdição. Mas você quer mais, você chega no ponto de desejar aquilo. Então você começa a desejar. Aí mais do que isso, desejar não é suficiente, você quer tocar. Você quer ter acesso àquilo, você quer pôr as suas mãos naquilo. E depois disso, quando você consuma aquele ato pecaminoso, a vergonha te encobre. Quando você consuma aquele ato pecaminoso, você não tem mais o desejo daquele ato, mas agora você está cheio de vergonha. Mas agora você não sabe mais o que fazer com a sua vergonha, e o que você faz? Você esconde a sua vergonha. Você quer encobrir a sua vergonha, as pessoas não podem saber deste meu pecado. Então você esconde. Mas não acaba por aí, porque a consequência não para. A sequência dessa linha lógica é o juízo. Porque os olhos do Senhor veem tudo. Então você esconde, mas o Senhor descobre. Adão e Eva tentaram se esconder, mas o Senhor descobriu. Acã tentou esconder, mas o Senhor descobriu. Davi tentou esconder, mandando Urias para ser morto, assim apagando seus rastros. Mas o Senhor enviou o profeta Natã e mandou descobrir. Nós não servimos a um Deus que está aquém. Nós não servimos a um Deus que não vê, mas servimos a um Deus que tudo vê. Ele conhece você. Ele sonda o seu coração, ele esquadrinha o seu coração. Mediante a isso, você vai continuar vivendo essa vida de aparências. Mediante a isso, você vai continuar vivendo uma vida de pecado, uma hora que Jesus Cristo entregou a vida pelos seus pecados. Cristo ensina que o pecado não começa apenas no ato, mas na intenção. Ele expõe a raiz. E aqui é muito interessante, porque os judeus, quando eles olham para os 10 mandamentos, eles colocam aquilo e dizem: ok, não matarás, é só não matar e eu estou bem. Não adulterarás, é só não ter uma outra mulher e eu estou bem. E as leis vão se desenvolvendo assim, para o judeu. Mas para Cristo é diferente. Aqueles que dizem que Cristo veio para facilitar as coisas. Ele veio para facilitar a lei, ele deu um jeitinho na lei, ficou mais fácil. Não, ficou muito mais difícil.
Porque agora não é só o não adulterar, mas só de você olhar com desejos pecaminosos, você já está em pecado. Agora não é só matar, mas se você estiver com tanta raiva daquela pessoa que ela morreu no seu coração, você cometeu o assassinato. Cristo não está preocupado com a aparência, Cristo está preocupado com o coração. Cristo está preocupado com o que você tem alimentado a sua alma. Na cruz Ele carregou também as nossas cobiças, os nossos desejos, as nossas corrupções interiores. A redenção, ela atinge o coração e a nossa percepção de pecado. Meus irmãos, nós vivemos numa cultura saturada de estímulos visuais. A nossa mente, até mesmo os desenhos de criança, não sei se vocês têm reparado, mas hoje em dia até mesmo os desenhos de criança são hiperestimulados, cheio de cores, cheio de som, para chamar muita atenção daquela criança. Ela fica ali vidrada no que está acontecendo. Mas nós também estamos na cultura onde temos vídeos de 30 segundos e por vezes não temos paciência de ver os 30 segundos. Vemos 1 segundo, 2 segundos, chega. E próximo, e próximo. Nada nos agrada. Nada parece nos saciar. Aqui a vigilância é sobre aquilo que consumimos, as mídias, as imagens, até mesmo o entretenimento. Meus irmãos, isso é muito claro, até mesmo no mundo dos negócios, tá? Aquelas pessoas que entram nas mídias sociais sem intencionalidade é alcançada pela intenção de alguém. Então, se você fica ali rodando feed, rodando notícias, rodando as redes sociais, sem saber o que você está procurando, sem intenção, você com certeza vai ser alcançado por alguém que entrou lá com intenção. O pecado raramente explode de uma vez, mas ele infiltra. Ele começa como algo sutil na sua casa. É só um tempinho. É só um filminho. É só mais uma dancinha. A tolerância ao olhar impuro produz endurecimento do coração. A idolatria moderna é amplamente visual. Não deixe nada entrar na sua casa, blinde a sua casa. E blindar a sua casa não tem nada a ver com aqueles movimentos de orações, de blindagens. Mas blindar a sua casa é você ter vida com Deus, vida de oração, santidade no Senhor. É dobrar os seus joelhos para a sua família. É de fato orar, labutar em oração. E de fato, na sua casa, você ter um relacionamento com o Senhor. Existem aqueles que dizem, eu já tentei de tudo, pastor. Lá em casa as coisas não dão certo. Você já tentou mudar o seu olhar? Você já tentou fitar o seu olhar em Cristo? Portanto, pratique confissão regular ao Senhor. Cultive temor ao Senhor. Lembre-se de Deus e que Ele vê quem você é. Ele enxerga a sua alma. Ele enxerga o seu coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração precisa ser cuidado. O coração precisa ser constantemente vigiado. Você vai reproduzir aquilo que o seu coração está cheio. São palavras vãs? São palavras torpes? Palavras difíceis? Palavras pecaminosas? Palavras de maledicência? Palavra de divisão? Palavra de desordem? Ou são palavras de santidade? São palavras de amor? Palavras de encorajamento? Palavras de amor mútuo? Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração.
Se a luz se tornar trevas, a vida inteira será obscurecida. Casamento, ministério, testemunho, consciência. Quando você alimenta o seu coração com aquilo que não agrada ao Senhor, tudo é afetado. Tudo é afetado. Portanto, cuide dos seus olhos. Em primeiro lugar, porque Ele pode iluminar toda a sua vida. Em segundo lugar, porque Ele pode escurecer toda a sua vida. Para concluir, Cristo, Ele é a luz perfeita. Cristo é o médico que cura os cegos. Não apenas os cegos de maneira física, mas os cegos espirituais. Cristo é aquele que pode desvendar o seu coração. Cristo é aquele que pode te dar uma nova esperança de vida. Não sei o que você tem feito até então. Não sei como tem sido a sua vida de santidade. Mas não desista. Não desista. Cristo ainda está aqui por você. Cristo ainda tem muito amor para te dar. Busque ao Senhor. Fixe os seus olhos em Cristo. Ore como salmista. Ilumine, Senhor, os meus olhos. Faça essa oração de manhã. Senhor, que os meus olhos sejam iluminados. Senhor, que eu consiga ler a Tua palavra hoje. Senhor, que eu consiga ter um relacionamento com o Senhor hoje. Que eu me lembre, Senhor, em cada momento da minha vida que eu sou cristão. Que eu me lembre, Senhor, naquele momento de raiva, que eu sou filho do Altíssimo. Que eu me lembre, Senhor, naquele momento de aflição e tristeza, que eu me sinto sozinho, que eu tenho um Deus, um Rei que cuida de mim. Ó Deus, que eu me lembre de Ti e que eu viva com temor e vigilância. Cuide dos seus olhos, porque eles governam a tua alma e a tua alma pertence ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, cuide dos nossos olhos, Senhor. Ó Deus, cuide de nossa alma. Nós não queremos buscar aquilo que é mal diante de Ti. Senhor, nós queremos buscar a Tua presença todos os dias. Ó Pai, nos ajude a nos achegarmos a Ti com um coração sincero. Que não sejamos crentes apenas de domingo, mas que a nossa vida, a nossa alma, os nossos olhos estejam focados em Ti. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe neste dia. Nos abençoe nesta semana. Abençoe os casamentos desta igreja. Abençoe as famílias desta igreja. Abençoe as crianças desta igreja que crescem neste mundo que tem mudado a cada dia. Senhor, abençoe para que, como corpo de Cristo, tenhamos os olhos focados no Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja se coloca em pé, recebam a bênção do Senhor. E agora, amada igreja do Senhor, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podem se assentar.